Fala aí, galera, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como declarar as ações e também os ETFs na declaração do imposto de renda. E eu vou mostrar isso na prática. Mas eu já adianto aqui que esse vídeo é chato pra caramba, foi um dos vídeos que mais me deu trabalho. Porque é muito detalhe, muito documento para baixar, conteúdo, você tem que testar antes. Então, galera, eu peço, por favor, deixa o like aqui, porque dá muito trabalho esse vídeo. E esse like de vocês é muito importante para o nosso canal, para o YouTube entender que o conteúdo é bom e levar isso para o máximo de pessoas. E agora, galera, sem muita enrolação, roda a vinheta aí para a gente não perder tempo e logo colocar essa mão na massa aí. Bom, galera, vamos então para o que interessa, mas lembrando aqui que esse vídeo é o terceiro da sequência sobre imposto de renda. Nós já gravamos um vídeo sobre renda fixa e outro sobre fundo imobiliário. Então eu peço que vocês assistam primeiro esses dois vídeos e na sequência assista esse vídeo daqui, porque lá a gente tem muito conteúdo de introdução que a gente acabou não tendo espaço para colocar aqui, porque, como eu disse, o conteúdo é muito grande. Então, para a gente não perder muito tempo, vamos aí, eu vou precisar compartilhar a tela com vocês para a gente começar o nosso preenchimento. Vamos começar então fazendo um resumão do que a gente precisa informar a Receita. Tá? Em primeiro lugar, a gente vai ter que dizer para eles tudo que você possui em 31/12/2020, tá? Tudo que você possuía, na verdade. Você vai ter que listar todas as empresas e todos os ETFs que você possuía aqui na ficha Bens e Direitos. Segunda coisa que a gente tem que fazer, informar todos os rendimentos que a gente recebeu ao longo de 2020, tá? E aí separando entre o que é dividendos, porque vai na ficha de rendimentos isentos, e o que é juros sobre capital próprio, porque vai na ficha de rendimentos sujeitos à tributação, porque eles são tributados em 15%, né? Essa aqui só se aplica para as ações, né? Porque os ETFs eles não pagam proventos aqui no Brasil. E, em terceiro lugar, a gente vai precisar informar aqui todo o ganho de capital que a gente teve, né? O ganho de capital é o lucro quando você faz uma operação de compra e venda. Então, para os ETFs não tem isenção, né? Todo ganho de capital você precisa informar, você precisa pagar o imposto devido. Já para as ações tem uma exceção aqui. No caso das ações, se você fizer a venda no mês de até R$20.000, dependente do tamanho do lucro, ele é isento de imposto de renda. Então esse valor você vai informar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Já os valores de venda acima de R$20.000, a gente vai inserir na ficha de renda variável, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu vou mostrar para vocês que não é tão complicado assim. No caso dos ETFs, vai ser sempre na ficha de renda variável, tá? Porque ele não tem essa isenção de até R$20.000. E por último aqui, coloquei para vocês, que só porque é bem simples de fazer, para quem aluga as ações, né, para declarar os rendimentos dos aluguéis, como o valor ele já é tributado na fonte, né, em 15%, a gente só recebe o valor líquido, é só pegar o valor total do ano e declarar aqui na ficha de rendimentos sujeitos à tributação, molezinha. Antes de ir para a declaração, eu preciso falar uma outra coisa para vocês, que vocês vão usar isso como base para tudo que vocês tiverem aí na declaração. A gente precisa entender o que é cálculo do preço médio, porque tudo que você vai colocar, para a Receita Federal, ela não quer saber qual é a cotação do ano. Ela quer saber qual foi o valor que você pagou no dia que você comprou. Se você comprou R$10, hoje está 20, para a Receita pouco importa. Para a Receita o seu preço de compra é 10. Aí se você vender a 20, aí sim o seu lucro vai ser apurado em cima disso. Mas para declarar o bem, é exatamente o valor que você comprou. Seja ação, carro, casa, é sempre o valor de compra. Então a gente precisa calcular o preço médio de compra. E como é que funciona isso? O preço médio de compra, ele é uma média ponderada das diversas compras que você fez, né? Então, naturalmente, se você só fez uma compra, o seu preço médio de compra é aquele valor que você pagou. Agora, quando você começa a fazer várias compras em períodos diferentes, você precisa fazer essa média ponderada para chegar no preço médio dessa ação. E aí, como é que funciona? É o preço de todas as compras dividido pela quantidade total de ações, né? Então, é sempre a compra 1, por exemplo, pegar a primeira compra. Quantidade de ações vezes o preço pago nela, mais a quantidade de ações da compra 2 vezes o preço pago nela, mais a quantidade da compra 3 vezes o preço pago nela, dividido pelo total de ações. Então vamos botar aqui para vocês um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que você fez 3 compras aqui em 3 períodos distintos. Tá? Então você comprou 200 ações da Itaúsa a R$10,02, depois você comprou 100 ações da Itaúsa a R$9,57, e depois mais 400 ações da Itaúsa a R$ 8,93. Então, naturalmente, o preço médio aqui tem que fazer uma média desses 3 valores, né? Ponderando aqui a quantidade de ações. E aí, como é que seria o cálculo? Para compra 1, quantidade vezes preço. Compra 2, quantidade vezes preço. Compra 3, quantidade vezes preço. Dividido pelo somatório total das quantidades que você comprou, né? E aí a gente chega ao preço médio de R$ 9,33 por ação. Isso significa que ao final das 3 compras, você possui 700 ações da Itaúsa ao preço médio de R$ 9,33. Aí agora entra uma coisa que muita gente faz confusão.
Ah, mas se eu vender as ações eu baixo o preço médio? Não, vender ação não mexe com o preço médio. O que acontece? Vamos supor agora que você vendeu 100 ações da Itaúsa a R$ 11. O preço médio de compra foi o mesmo, você está informando que vendeu a 11. Agora o preço que você pagou na compra continua sendo R$ 9,33, beleza? O que vai mudar é a quantidade de ações que você possui. Se você possuía 700 ações a R$ 9,33, você vendeu 100, agora você tem 600 ações a R$ 9,33. Tá? O que vai mudar é se você daqui para frente fizer novas compras. Porque aí o que vai acontecer? Vamos mostrar aqui também. Vamos supor que você comprou mais 100 ações da Itaúsa a R$ 11,10. Então agora para a gente fazer esse cálculo, o que a gente vai usar? Você vai usar agora não mais 700 ações a 9,33, você vai usar 600. Então na hora do cálculo do preço médio, a gente vai pegar aqui o preço médio anterior, que era os 600 ações ao preço médio, mais a nova aquisição pelo preço a quantidade adquirida pelo preço da aquisição, dividido pelo somatório, né? Os 600 que eu possuía mais os 100 que eu comprei. Então o preço médio ele não altera, a venda não altera o preço médio passado, mas ela vai interferir no cálculo das compras futuras, entendeu? Então a gente chega aqui ao preço médio de 9,58. Então isso aqui é muito importante para vocês entenderem, isso aqui o pessoal faz muita confusão. Então vamos lá agora para a nossa tela da declaração. Esse aqui é o programa da Receita, já a versão de 2021. E como eu falei, a gente precisa informar 4 coisas, né? O que a gente possuía, o que a gente recebeu ao longo do ano, qual foi o nosso ganho de capital e depois o aluguel de ação que a gente vai mostrar aí. Mas então vamos começar preenchendo o que a gente possuía em 31/12, né? Que é o nosso patrimônio. Então, bens e direitos, a ficha que a gente vai preencher. E aí, aqui a gente precisa inserir um registro para cada empresa e cada ETF que você possui. Então, se você tem Ambev, VEG, você vai colocar uma linha para Ambev, uma linha para VEG. Tá? Inclusive, aqui já está de um fundo imobiliário, porque eu usei essa mesma versão aqui para gravar o vídeo. Então, se eu tivesse 10 fundos, eu colocaria aqui 10 linhas de cada fundo. Mas vamos lá, voltando em ações e ETF. O que a gente vai precisar? Vou criar um novo aqui para cadastrar. Então, se for ação, você vai usar o código 31. Se for fundo ETF, você vai usar o código 74. Tá? Então, vou considerar aqui que é uma ação. Vamos supor que eu vou comprar ações da Ambev. E aí eu vou precisar informar o quê? Tá? Sobre a Ambev, eu vou precisar colocar o CNPJ da empresa. Na discriminação, eu posso escrever assim, ó, ações da Ambev, botar o código de negociação dela. Posso colocar quantas eu possuía em 2019 e quantas eu possuía em 2020, tá? Vamos botar aqui que eu comprei 100 ações da Ambev só para ficar um exemplo bonito, tá? E aqui eu vou precisar colocar qual é o valor que eu tinha pago total na compra das ações em 2019 e 2020. Então vamos lá, se eu estou dizendo aqui que eu tinha 0 em 2019, isso aqui vai ficar zerado naturalmente. Se eu estou dizendo que eu comprei 100 ações ao longo de 2020, então ao final de 2020 eu preciso colocar um valor aqui. E que valor seria esse? Seria a quantidade de ações vezes o preço médio. Então vamos supor que o meu preço médio da Ambev é R$10. Se eu tenho 100 ações, o meu preço aqui, minha situação é de R$1.000, independente da cotação da Ambev hoje. Pouco importa se ela está 10, 15, 20. Eu preciso informar o preço que eu paguei. Tá? Então essas informações aqui, elas vão vir mastigadinhas no informe de rendimentos. Então você precisa pegar o seu informe de rendimentos da Ambev, tá? Se você não tem, você entra lá no site de RI da empresa e solicita. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu entrei no da VEG para vocês verem, né? Deixa eu mostrar aqui. Cadê VEG? Tá aqui. Logo de cara eu abri, ó, só para vocês verem como é que é. Vou digitar aqui, ó. VEG RI. Primeira resposta que vai vir aqui, ó. E aí, na primeira página, a própria VEG já está dizendo: para você solicitar o informe de rendimentos, você deve mandar um e-mail aqui para esse e-mail do Bradesco, porque o Bradesco é o banco escriturador, né, da VEG. Então, assim, é tranquilo, pessoal. Manda um e-mail que eles vão enviar, porque isso é obrigatório, que eles forneçam esses documentos. Tá? Mas, caso você não tenha e queira agilizar o seu preenchimento ou fazer um comparativo, você pode vir aqui no canal eletrônico do investidor, que é fornecido pela B3, e aqui você consegue, nele você tem todos os seus ativos que você possui, todos os seus proventos recebidos e a receber, aluguel de ações, tem tudo, é um resumão, tá?
Então vamos ver lá o que a gente vai precisar. Deixa eu lembrar aqui. A gente vai precisar do CNPJ e da situação ao final do ano. Então vamos lá. CNPJ, em primeiro lugar, a gente não vai achar aqui. A gente pode fazer o seguinte. No próprio site da B3 tem, tá? Então eu coloquei aqui para vocês. Para quem não conhece o nosso site, a gente tem um site de investimento e eu criei aqui um menu sobre um guia de declaração de imposto de renda. E na parte aqui de declarar a posição acionária em ações, eu coloquei um link para a gente entrar aqui no site da B3, que já está aberto. E aí o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu voltar lá. Vamos lá, vou mostrar o passo a passo para vocês. Coloquei o link, e aí aqui no site da B3, assim que carregar. Vai estar uma carroça aqui hoje. Deixa eu recarregar. Ufa, 15 minutos depois. Vamos lá. Vou digitar o nome da empresa aqui, né? Ambev. Entrei nela aqui. E aí vai carregar aqui para mim. Um dos primeiros dados, CNPJ. Então o CNPJ eu já consegui. E agora como é que eu vou saber a quantidade de ações que eu tinha ao final de 2020 e a situação aqui ao final do ano? Então como eu falei, obviamente você vai vir no informe. Mas se você não tem e já quiser ir buscando essa informação, depois fazer um comparativo, você vai lá no site do canal eletrônico do investidor. Todo mundo que comprou uma ação já tem isso aqui cadastrado, você consegue lá pegar sua senha. Então você vai vir aqui, extratos informativos, negociação de ativos. A gente vai selecionar qual é a corretora que você fez as compras, tá? No caso aqui eu faço as compras pela corretora Modal. E como eu estou fazendo a declaração referente às informações de 2020, o período que eu vou usar vai ser o 1º de janeiro de 2020 até o último dia, 31 de dezembro de 2020. É o período que eu quero analisar. E aí eu vou mandar buscar aqui. Então vocês vão ver que aqui no extrato tem todas as compras que eu fiz ao longo do ano. O que tem na nota de corretagem da sua corretora vai estar aqui. Cada ação, cada data, tudo certinho. Mas isso aqui tem muita informação, vamos lá o que interessa. Lá no final, na parte final, tem um resumo dos negócios no período. Então, o próprio site aqui me diz, durante o ano de 2020, eu comprei 500 ações da Ambev 3 e vendi 100, né, ao preço médio de compra de R$ 15,41. Então, isso quer dizer que eu fechei o ano com 400 ações da Ambev ao preço médio de R$ 15,41. Só que aqui na B3 ele separa também o que foi no fracionado, né? Então eu ainda comprei mais 93 ações da Ambev, não vendi nenhuma, a R$ 17,75. Então, para a gente ver o que a gente tem ao longo de 2020, a gente precisa fazer aquele cálculo do preço médio. Então vou colocar aqui, eu já abri no Excel, vamos colocar aqui, Ambev 3, eu comprei 400 ações ao preço médio de R$ 15,41 e a Ambev fracionado eu comprei 93 a R$ 17,75. Então a gente sabe aquela fórmula do preço médio, né? Como é que a gente vai fazer? Vou pegar aqui a quantidade vezes o preço mais a outra quantidade vezes o preço dividido pela quantidade de ações, né? Que é essa mais essa. Então meu preço médio em Ambev ao longo de 2020, juntando aqui o lote com o lote fracionado, né? 15,85. Então qual seria a minha situação ao final de 2020, que é o que eu vou ter que informar lá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o total de ações que eu possuo, né? Vamos botar lá, fazer essa conta aqui. 493 pelo meu preço médio. Então essa aqui é a minha posição em Ambev ao final de 2020. É isso que eu vou preencher lá na declaração. Então essa é a minha situação Ambev e eu tinha aqui, na prática, na real, né? 493 ações. Então esse aqui é o cenário caso você tenha começado a investir em 2020, tá? Você está partindo do princípio que você não tinha nada em 2019 em Ambev, então eu tenho que informar isso. Eu estava zerado e ao final desse ano eu tenho isso aqui. Agora, se você já tinha Ambev de um outro ano, vamos supor lá que você tinha 100 ações da Ambev e possuía lá R$1.000 de Ambev. Então nesse ano aqui você vai ter que fazer o cálculo desse ano e somar o que você tinha no ano anterior. Tá? Então é só somar. Então se eu fiz 7 mil esse ano, né, se eu acumulei 7 mil reais juntando os mil que eu tinha, agora eu tenho 8 mil. Então assim, moleza, simples assim. E isso aqui é o preenchimento da ficha de bens e direitos. Então lembrando, dei ok, aí tá mostrando aqui, Ambev, eu tinha 1.000, agora eu tenho 8 mil. Aí eu vou fazer a mesma coisa para as demais ações, tá? E também para os ETFs.
Então, beleza, aqui a gente declarou todo o nosso patrimônio, tudo que a gente possui em 31/12, agora a gente vai preencher os rendimentos recebidos. E para isso a gente vai, então, a gente precisa... Lembrando que a gente tem que separar em duas coisas, né? Dividendos e juros sobre capital próprio são informações diferentes. Então, vamos começar pelos dividendos. Os dividendos a gente vai preencher nessa ficha aqui, ó, chamada rendimentos isentos e não tributáveis. Então, ó, aqui também já tem um rendimento de um fundo imobiliário. Mas vamos lá, mesma coisa, a gente precisa cadastrar um novo. Então, a gente precisa colocar uma linha para cada empresa. Então, de novo, se você tem Ambev, VEG, Itaú, você vai precisar informar 3 valores diferentes, 3 linhas diferentes. Então, aqui a gente vai usar o código 09, né, que é lucros e dividendos recebidos. Então, vamos começar de novo pela Ambev aqui. Vamos pegar de novo o CPF da fonte o CNPJ da fonte pagadora, né? Vou pegar aqui, vamos lá. Vou usar o CNPJ da fonte pagadora. O próprio sistema aqui já reconheceu, provavelmente eu já inseri isso em outro local, ele buscou essa informação. E aí vamos supor lá que a Ambev ao longo do ano me pagou R$100 em dividendos. Então beleza, declarei R$100 de dividendo da Ambev, beleza, sem problema. Vou fazer a mesma coisa agora para, vamos supor que a VEG também me pagou ali um dinheirinho, né? Vou pegar o CNPJ dela, não lembro qual, lógico que eu não sei o CNPJ da VEG, mas vamos supor que um qualquer e ele me pagou R$50 no ano. Então, da mesma forma, eu vou listando aqui, né, acumulativo. Rendimentos isentos, né, dividendos, sem muita complicação, tranquilo de fazer. Vamos agora para o juros sobre capital próprio. Tá? Lembrando, de novo, que no informe de rendimentos vai vir uma linha separando o que foi dividendo e o que foi juros sobre capital próprio. Tá? Não fique preocupado com isso. Mas essa informação você só vai conseguir através do informe de rendimentos. No SEI, né, daquele site da B3 que eu mostrei, ele mostra mês a mês o total que você recebeu. Ele não distingue o que é dividendos e o que é juros sobre capital próprio. Então você precisa do informe de rendimentos. Um outro serviço que facilita muito, pessoal, inclusive eu pago por ele, algumas corretoras têm a calculadora de imposto de renda. Então se eu pago R$15 por mês, mas no final do ano ele me dá tudo já mastigadinho, faz o levantamento completo, inclusive diz aonde tem que colocar cada informação. Então assim, eu acho que compensa, tá? É um tempo que eu dedico a outra coisa da minha vida, eu acho que vale a pena. Mas vamos lá, então como declarar juros sobre capital próprio? A gente vai usar a ficha rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Então o princípio de preenchimento é o mesmo dos dividendos, só muda a ficha, né? Lembrando, porque um é isento de imposto de renda e o outro é tributado em 15% na fonte. Então quando você recebe o juros sobre capital próprio, você já recebe o valor líquido. O valor devido ele é direcionado logo para B3, para a Receita Federal, e você só precisa informar aqui qual foi o valor que você recebeu, você não vai pagar mais nada além disso. Então vamos lá, a gente vai precisar também criar um novo cadastro, vamos supor também que a Ambev também me pagou. Aqui nessa ficha, o código que a gente usa é o 10, que é o juros sobre capital próprio. Então a mesma coisa, a gente vai pegar o CNPJ da Ambev, ele já trouxe, e botar o valor também. Então não tem mistério, declarar rendimento é a coisa mais fácil do mundo. O trabalho é pegar todas as empresas que te pagaram e somar tudo, né? Então pegar tudo que a Ambev me pagou ao longo do ano de dividendos e lançar aqui. Tudo que a Ambev me pagou ao longo do ano de juros sobre capital próprio e lançar aqui. Então o trabalho é esse. Depois que você tem o dado pronto, o ato de preencher aqui é moleza. Então beleza, já fizemos declarar os bens e direitos na posição que a gente tinha. Já declaramos todos os rendimentos, agora a gente vai declarar o ganho de capital. Bom, vamos lá então. Agora o ganho de capital, eu vou precisar que vocês tenham um pouco mais de atenção, que é a parte onde dá mais problema, tá? Porque as duas informações que a gente preencheu até agora, ela vem mastigadinha no informe de rendimentos, tá? É só você pegar o valorzinho lá e preencher. Agora o ganho de capital, ele é responsabilidade do investidor. Então ninguém vai te fornecer essa informação, o controle é seu. Você precisa fazer a apuração, pagar o imposto de renda e informar aqui. Beleza? Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Deixa eu mostrar aqui um exemplo que vai ficar fácil. Como é que a gente faz a apuração do resultado mês a mês? Isso aqui eu já coloquei da mesma estrutura que a gente precisa preencher na declaração. Vamos pegar um exemplo aqui. No mês de janeiro de 2020, você comprou R$50 mil e vendeu R$23 mil, certo? Tendo um lucro de R$3 mil. Prejuízo a compensar você não tem, porque você não teve prejuízo, né? Você teve um lucro de R$3 mil. Então, a base de cálculo do imposto de renda é o valor de R$3 mil. E o imposto de renda devido vai ser 15% sobre o lucro que você teve, né? Então, você vai ter que recolher o imposto de renda de R$450. Então, você precisa emitir um DARF, referente ao mês de janeiro, no valor de R$450.
E esse valor aqui, ele não é isento porque a sua venda no mês foi acima de 20 mil. Beleza? Então, primeiro exemplo, ganho de capital acima de 20 mil. Em fevereiro, você não comprou nada e vendeu 10 mil reais, tendo um lucro de 950 reais. Você também não tem nenhum prejuízo a compensar de meses anteriores, então a base de cálculo do imposto de renda é de 950, que é o lucro que você teve. Porém, não é devido nenhum imposto de renda porque a sua venda no mês foi inferior a 20 mil reais. Então você tem a situação de ganho de capital abaixo de 20 mil reais. Nesse caso é isento de imposto de renda. Então beleza, no mês de março você comprou mais 25 mil e não fez mais nada. Então aqui na declaração do imposto de renda você não vai colocar nada no mês de março. No mês de abril você não comprou nada, mas vendeu 11 mil reais, mas vendeu com prejuízo de 500 reais. Tá? Então o resultado líquido do mês foi um prejuízo. Isso quer dizer que nesse mês você agora tem um prejuízo a compensar em meses anteriores de 500 reais. Então a base de cálculo do imposto de renda é menos de 500 reais, obviamente não tem imposto devido, né? Então a gente está na situação de prejuízo a compensar. E aí no mês de maio você fez uma nova compra aqui de 16 mil reais e vendeu 21 mil reais no mês. Então você teve um lucro aqui no mês de 2.500 reais. Então, lembrando, você vendeu acima de 20 mil reais e teve lucro de 2.500 reais. Porém, você tem 500 reais a compensar do mês anterior, de um prejuízo que você teve. Então, a base de cálculo do imposto de renda vai ser o 2.500 descontando os 500 reais de prejuízo que você tem. Então, a base de cálculo é 2 mil reais. E aí, o imposto de 15% vai ser calculado em cima desses 2 mil reais, dando 300 reais. Então, a gente vai declarar também, aqui cai na situação de ganho de capital acima de 20 mil reais. Beleza? Então essa é a dinâmica que é o que você vai precisar entender para preencher a declaração. Entendendo isso aqui você está feito. Vamos lá então para a declaração de imposto de renda. Essas informações, isso que eu expliquei aqui, pessoal, vale tanto para ações quanto ETF, tá? Essa lógica de informação. Só lembrando que ETF não tem isenção abaixo de 20 mil. Qualquer venda é a mesma regra do imposto de 15%. Como é que a gente vai declarar isso aqui? A gente vai vir na ficha renda variável, operações comum e day trade. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, tem uma ficha para cada mês. Então vamos começar por janeiro. E aí a gente vai precisar informar no mês de janeiro qual foi o resultado líquido do mês. Tá? É resultado líquido, não é total de vendas, é lucro ou prejuízo. No nosso exemplo aqui, vamos pegar aqui o exemplo. A gente teve um resultado líquido de 3 mil reais no mês. Vamos voltar lá. Então, a gente teve um lucro de 3 mil reais no mês. Então, caso tenha sido operação comum, né, swing trade, em que você... Operação comum é quando você compra num dia e vende alguns dias depois, né? A diferença... O day trade, na verdade, é quando você compra e vende no mesmo dia. E operação comum é todos os outros cenários, né? Se você comprar hoje e vender amanhã ou daqui a um ano, é operação comum. Então a diferença é essa. Comprou e vendeu no mesmo dia é day trade, porque a alíquota é de 20%. Se comprou num dia e vendeu em qualquer outro dia, não sendo no mesmo dia, é operação comum, porque a alíquota é de 15%. Então, se for operação aqui com ações, você vai colocar aqui. As demais operações você vai colocar embaixo, né? Opções, futuro, mas não vou me alongar aqui porque o vídeo é focado em ações, né? Então, tive o lucro com ações de 3 mil reais no mercado à vista. E aí para baixo aqui a gente vai ter o resultado líquido do mês. Então o resultado líquido do mês, ele faz o consolidado de todas as operações, seja ações, opções, tá? Mas a gente não vai precisar se atentar muito nisso. Então o resultado líquido do mês foi 3 mil reais. Eu não tenho resultados negativos, prejuízos a compensar de meses anteriores. Então a minha base de cálculo do imposto vai ser 3 mil reais. E a alíquota é de 15%, então eu devo 450 reais de imposto. Beleza, né? Igualzinho a gente fez a conta lá. E aí, fazendo a consolidação do mês, quanto que eu tenho que pagar? 450 reais. E aqui eu preciso informar quanto eu paguei. Então, no mês que eu fiz a venda lá, se eu emiti o DARF e paguei, eu vou informar aqui. Então, eu paguei 450 reais no mês. Então, para a Receita Federal, está dizendo o seguinte, ó, eu tô quit. Ela vai levantar no ano tudo que você pagou e vai conferir. Então, aqui eu estou dizendo que eu tô quit. Eu devia 450 e paguei 450. E ela vai confrontar isso. Então, não adianta mentir. Não adianta dizer que pagou e não pagou, porque... a Receita sabe, né? Você precisa emitir o DARF. Então, beleza, isso para janeiro. Aí vamos lá, fevereiro. O que aconteceu em fevereiro no nosso exemplo? Fevereiro a gente teve uma venda de 10 mil. Então, nesse caso, a venda
ela foi isenta de imposto de renda, a gente não precisa informar nada lá. Esse valor aqui a gente vai informar só lá na ficha de ganho de capital, depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, no mês de março a gente também só teve uma compra, então a gente não preenche nada, fevereiro e março passa batido, né? A gente só precisa informar os meses que tem resultado líquido, prejuízo ou lucro, né? No lucro para as vendas acima de 20 mil. Então vamos lá, em fevereiro e março a gente não preenche, aqui é porque é isento, aqui porque não teve nada. Em abril eu fiz uma venda com prejuízo de R$500, então eu vou lançar. O prejuízo, independente do valor da venda, a gente lança, tá? Então vamos lá, em abril eu tive um prejuízo de R$500, eu preciso lançar isso aqui. Então, prejuízo porque esse valor ele vai ser lançado, resultado líquido do mês, menos 500, prejuízo a compensar. Então o próprio sistema vai entender, isso aqui vai ficar como um saldo para o próximo mês que você lançar um lucro, o sistema bater esse valor. Tá? Então eu não tenho nada a pagar e eu lancei que tem um imposto, um prejuízo a compensar. Então vamos lá, qual é o próximo mês do nosso exemplo? Então em maio eu fiz uma venda acima de 20 mil e tive um lucro de 2.500. Então eu vou colocar esse valor aqui, tá? E o próprio sistema vai fazer essa conta. Então eu vou colocar que eu tive um lucro no mês de R$2.500, mês de maio. Vamos lá, vamos ver como é que o sistema vai calcular isso. Então, ó, eu fiz meu resultado no mês 2.500, resultado negativo de meses anteriores R$500. Então minha base de cálculo é 2.000, imposto devido R$300. E a mesma coisa, né? Imposto a pagar. E aqui quanto que eu paguei. Se você pagou 300, você informa 300. Se você, eu errei, gerei o DARF errado, paguei 120. Informa 120, que é o final da declaração. O próprio sistema aqui vai gerar um DARF para você, na hora de enviar, né? Você gera o DARF para você ajustar essa conta. Então não fica preocupado aqui, tá? Você pode colocar o valor que você pagou de verdade. O importante é não ter inconsistência, tá? Precisa ser o que você fez, porque não dá para enganar a Receita assim de maneira tão fácil. Em valores eletrônicos, né? Então, beleza. Aqui vocês entenderam, né? Ganho de capital, isso que eu estou fazendo se aplica para ETFs também, tá? O mercado à vista, se você comprou, vendeu ETF, você coloca aqui no mesmo campo. Não precisa... É mercado à vista ações. Se foi 2.500 em ações ETF, o valor é o mesmo, a lógica é a mesma. Então, não perca tempo com isso, né? Não quebre a cabeça com isso. Então, como eu falei, voltando ali no exemplo, eu tenho um mês que teve uma exceção, né? No mês de fevereiro, eu tive uma venda inferior a 20 mil. Então, esse valor aqui de fevereiro, esse lucro de 950, eu não vou colocar na ficha de renda variável. Como ele é isento, eu preciso colocar naquela ficha de rendimentos isentos. Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá na ficha de rendimentos isentos. Rendimentos isentos não tributáveis. Então, eu vou criar também uma ficha só para isso. E nesse caso eu vou usar o código 20, ó, ganhos líquidos em operações de mercado à vista. Então aqui eu vou colocar, aqui não importa, você vai pegar o somatório do ano que você teve, não importa o mês que você ganhou, qual foi a empresa. Se você vendeu todos os meses abaixo de 20 mil e foi todos eles os lucros isentos, você soma o ano inteiro e coloca aqui. Então no meu caso lá foi R$950. E aí eu vou lançar aqui, beleza? Tranquilo, aqui acho que o site travou, né? Mas eu já tinha feito esse teste, ó, se eu trocar de ficha e voltar, ele vai estar aqui, ó. Então, beleza. Agora falta a gente declarar o aluguel de ações. Vamos lá para o nosso último passo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai declarar aluguel de ações? Em primeiro lugar, onde é que você consegue apurar esse valor? Vamos lá de novo no site, na página do SEI. Tem uma outra informação aqui, ó. Esse aqui, pessoal, bem lembrado, quase que eu passo batido nisso. Esse extrato aqui que eu tirei de 2020, faz uma versão PDF ou Excel, salva isso e arquiva para todos os anos. Isso aqui é muito importante para você ter verificação, caso você tenha algum problema com a receita, você tem esse extrato aqui. Todos os documentos que você tiver, arquiva ele em meio digital e vai acumulando, tá? Porque se a receita te chamar, ela pode verificar os últimos 5 anos, então você precisa ter isso guardado. Então tudo que você gerar de extrato, salva tudo, tá? É importante. Então, para a gente pegar aqui os dados de aluguel de ações, a gente vai vir em status informativos, empréstimo de ativo, informe de rendimentos. Vou selecionar o exercício aqui 2021 e ele vai me gerar uma versão em PDF aqui para baixar. Vamos lá, ele já gerou aqui. E esse aqui é o informe de rendimentos. Ó, aqui, olha a fortuna que eu recebi aqui de aluguel de ações em 2020. Tá? Porque eu comecei no finalzinho do ano, mas também a gente paga uma micharia, pessoal. Vocês vão ver que é uma fortuna muito pequena, né? Os aluguéis de ação, eles vêm aqui, ó, no item 5, rendimento sujeito a tributação exclusiva.
Porque quando você recebe o rendimento do aluguel de ações, o imposto é recolhido na fonte, você só recebe o valor líquido, que é o que cai na conta da sua corretora. E esse rendimento ele é tratado para a Receita Federal como um investimento de renda fixa. Vocês vão entender por quê. Então o que eu vou precisar informar aqui é o valor líquido. Ó. É o valor líquido recebido ao longo do ano, que é os meus 22 centavos. Então vamos lá, a gente vai preencher, como eu falei, ó, rendimento sujeito à tributação exclusiva, o próprio informe já diz onde a gente tem que colocar, e o valor. Vamos lá na ficha rendimento sujeito à tributação exclusiva, e eu vou inserir aqui um novo registro. Nesse caso, a gente precisa usar o código 6, porque como eu disse, a Receita trata esse rendimento como renda fixa. Então vocês podem ver lá no vídeo de renda fixa que todo investimento de renda fixa a gente coloca aqui o item 6. Então eu vou colocar aqui o CNPJ da fonte pagadora, que eu preciso colocar o da B3, e eu vou pegar no site, eu vou pegar aqui, vou procurar B3. Vamos lá, eu quero pegar o CNPJ da própria B3, que é quem me pagou. Independente da ação que eu aluguei, quem está me pagando é a B3, e é isso que a Receita Federal precisa saber, quem foi que me pagou esse dinheiro. Eu preciso dizer isso. Então eu vou usar o CNPJ da B3, ele já me disse aqui, e eu recebi a fortuna de 22 centavos ao longo do ano. Então, feito isso, beleza, aluguel de ações, tá dado. Mas eu lembrei de uma coisa aqui que é legal de vocês, no próprio site aqui do SEI, caso você queira acompanhar, você no extrato de informativos, você consegue aqui pegar o extrato mês a mês. Ó, vou selecionar aqui a modal, e aí eu consigo pegar o extrato de cada mês, e ele me mostra a posição que eu tinha no mês e todos os rendimentos que eu vou recebendo em cada mês. Isso ele pode gerar um Excel. Então é uma informação importante. E pra gente fechar, galera, que a gente já falou de quase tudo, tem aqueles casos específicos que não dá pra tratar aqui no vídeo, que senão o vídeo vai ficar muito grande. Como, por exemplo, se você tem um provento que foi declarado, mas só vai ser pago no ano seguinte. Então você precisa colocar isso na declaração. Se você teve uma bonificação em ações, você vai precisar colocar na declaração. Então, para isso, aqui no nosso site, na parte de declarar ações, a gente tem a declaração de bens e direitos, tem declarar dividendos, tem o passo a passo para juros sobre capital próprio, né, com print da tela, juros sobre capital próprio dessas situações em que o crédito só vai vir no ano seguinte, ó, aí o ganho de capital isento, ganho de capital tributável, o que mais que a gente colocou? Bonificação em ações, como informar desdobramento e agrupamento, aluguel de ações, tá? Isso só ações, ETF tem a mesma coisa, né? ETF de renda fixa, ETF de renda variável. Então, galera, esse vídeo aqui, esse site aqui, o guia, tá muito completo. Você consegue na internet buscar um monte de guia, mas nenhum deles tem tudo completo igual tá aqui. Isso aqui é a unificação de várias outras consultas, tá? Isso aqui tá muito legal, galera, é muito completo esse guia. Então, aqui a gente encerra essa parte da declaração de ações e ETFs, tá? A lógica é a mesma para os dois, como eu mostrei. Pelo fato dos dois serem renda variável e terem alíquota de 15%, a mesma regra se aplica aos dois, né? Precisa declarar em bens e direitos, rendimento só vale para ação e ganho de capital vale a mesma coisa para os dois, inclusive preenchendo no mesmo campo ali a informação. Então, galera, espero ter ajudado vocês. Como eu já falei nos outros vídeos, a gente lá no nosso canal está sempre disponível para tirar dúvida. Pode mandar direct, pode mandar pergunta, a caixinha de pergunta manda. A gente está sempre disponível para tirar dúvida, porque isso aqui para quem está começando é um pouquinho complicado mesmo. Depois vocês vão ver que fica muito mais fácil, mas não fique com dúvida, pergunte a gente, beleza? Então, espero ter ajudado vocês ao máximo e a gente fica por aqui, galera. Até mais aí.